Campina Grande, terça-feira, 28 de maio. Hoje celebra-se o Dia do Ceramista e também o Dia da Saúde. Eu quero aproveitar pela passagem do Dia da Saúde e dizer para você, internauta, telespectador que está conosco, que não há riqueza que seja comparada à saúde. A gente só sabe o valor da saúde quando a gente adoece, quando a gente está enfermo, e algumas vezes somos hospitalizados e ficamos dependendo de um balão de oxigênio para a nossa sobrevivência ou, no mínimo, uma cirurgia de risco. Aí nós sabemos valorizar a importância da saúde. Então, nesse Dia da Saúde, eu quero dizer para você, internauta, telespectador, que aproveite enquanto você está com saúde e não faça certas extravagâncias que você poderá ser prejudicado. E aí você pode perder sua saúde. A exemplo dos fumantes, a exemplo dos alcoólatras, a exemplo de outros usuários de drogas ilícitas. Então, antes que seja tarde demais, é bom remediar para não perder a sua saúde. Dentro de instantes, estaremos ouvindo outra vez o pastor Manuel trazendo mais uma reflexão e hoje a conclusão. Ele foi um dos conferencistas do Simpósio da Família. Portanto, continue ligado conosco. Deus tem uma bênção para a sua vida e para o seu coração. Ouviremos também ainda o cantor e pastor Armando Filho interpretando a música Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Deleite-se com esta música e logo em seguida o pastor Manuel do Carmo. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Canta de inglês. Nada de ficar sofrendo angústia e dor em seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu quero falar o valor que você tem. Quero ouvir, quero ouvir. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até permitir o fim. Deixe-me viver e deixe-me viver. Daí você pode então perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo. Você tem valor, o Espírito Santo que move em você. Daí você pode então perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo move em você. Você tem valor, o Espírito Santo, ele se move em você. Glória a Deus. Mas tem pai que protege. Você está preparando? Mas vamos para o fim, que o tempo está terminando. Então, irmãos, é importante nós fazer. Aquela mulher, aquela mãe que só faz as tarefas de casa murmurando, reclamando. Eu sei que tarefa de casa, irmãos, é pesado. Mas quando for fazer, faça com amor, faça sem murmurar, porque seus filhos estão vendo. E também compartilhe, ensine. Ó, você vai varrer, você vai lavar, você vai guardar. Não, mas eu não posso. Depois você estuda. Eu estudei. E por que você não vai estudar?
Não, mãe, eu só estudo. Não, mas isso aqui também é estudar, isso aqui também é aprender. Lavar louça também se aprende. Não é? E não abrir mão, ensinar a ter responsabilidade, ensinar o filho a gostar do trabalho. Tem marmanjos aí, irmãos, que nunca trabalhou na vida, só à custa do pai. Não é? Isso é certo? Não, não é certo. Por mais que você tenha dinheiro, você tem que ensinar seus filhos a ter responsabilidade. Não é? Você tem que ensinar seu filho desde cedo a ter responsabilidade. Está sendo gravado isso aqui? Está gravado isso aqui? Tá. Bom, lá na igreja tem um seminário. E eu tenho um filho, está com 14 anos. 2 anos atrás eu cheguei para o pessoal do seminário, reuni os oficiais e disse: vou trazer meu filho para trabalhar no seminário, mas quem vai pagar sou eu. A igreja não vai gastar nada. É só para ele sentir o gostinho de receber um salário e aprender a ter responsabilidade. Falei com a vice-diretora. Ela procurou meu filho e disse: Mateus, você quer trabalhar no seminário? Aí ele disse: quero, tia Leuda. Nós vamos te pagar R$50 por mês. Os olhinhos dele chegam, cifrou, tipo tio Patinhas, de alegria. Disse: pai, eu aceito? Disse: claro, meu filho, emprego. Ele vai 2 noites para o seminário. E eu quem dou o dinheiro no final do mês. Ele não sabe. Amém, que ele não escute não assiste esse vídeo aqui. E aí, irmãos, ele vai, não usa o celular durante o expediente à noite, vai nas salas de aula saber se as cadernetas, o apagador, está tudo lá. Precisa levar o data show, algum material, fica com aquela logística. No final do mês, eu dou o dinheiro à secretaria, a secretaria repassa para ele. Irmãos, alegria. Aí eu viajei com meu filho, e nós fizemos uma viagem longa. A gente saiu de 7 da manhã, chegamos em Campina 4:30 da tarde, de longe, e tinha aula no seminário, era o dia dele trabalhar. Aí eu disse: filho, eu vou sair, vou fazer uma visita e tal, e só volto lá para as 8 horas. Ele disse: pai, você tem que me deixar lá no seminário, que hoje é meu dia, do meu expediente. Olha. Aí minha esposa: filho, o bichinho está cansado. Mas meu filho, você viajou o dia inteiro. Não, pai, mas eu não posso faltar. Você acha que eu ia perder essa oportunidade? Não, meu filho, vá dormir. Dormir o quê? Às vezes fica conversando com os amiguinhos, jogando até 11:30 da noite. Ele não vai para o seminário que termina 9:30. Se eu te pego, eu estava cansado, irmãos, eu estava moído. Mas 6:40, peguei o carro, deixei no seminário. 9:40, passei lá, peguei ele. E eu fiquei tão feliz com a atitude dele, porque a gente vai ensinando desde cedo. Em último lugar, irmãos, a segunda parte do nosso tema fala sobre o cuidado com a castidade dos nossos filhos. Meus amados, aqui o tema de vocês foi preciso, foi cirúrgico. O desafio de preparar os filhos para o casamento. Irmãos, instruir os filhos na área sexual, pré-matrimônio, é um desafio gigante. Porque, irmãos, por algumas razões. Primeira, a erotização precoce dos nossos dias. Vou falar alguma coisa aqui, tá certo? Não é nenhuma novidade. Nos anos 80, 90, até começo do ano 2000, antes mesmo da internet bombar, haviam as revistas pornográficas. E a pornografia visual, ela existe desde a antiguidade, desde a pré-história. Não é como a gente vê aí, as escavações arqueológicas demonstram isso. Mas antigamente, não é? A gente tinha preocupação em os filhos comprarem bancas de jornais que nem existem mais hoje, quase não existe.
revistas pornográficas. Hoje você não tem mais essa preocupação. Hoje você tem pesadelo. Porque ele não precisa. Hoje tem o celular, tem a internet. E aí, irmãos, sabe aquelas revistas pornográficas da antiguidade? As redes sociais se tornaram piores do que elas. Os irmãos já viram como uma mulherada tira foto? A maioria das mulheres, elas não tiram foto do rosto, elas tiram foto dos seios. Ela bota o celular assim, bota um decote e tira foto e posta. Mulher casada, crente. Não estou falando nenhum exagero aqui. Nossos filhos estão aí, adolescentes, os hormônios pulando pelos poros. Aí vai lá. E aí você tem aquela questão dessa turma aí, meu corpo, minhas regras. E a palavra de Deus nada. Então, irmãos, é um desafio para nós ensinar a santidade, a pureza no namoro, na adolescência, no namoro, noivado e no casamento. E aí o que acontece? A gente tem a pornografia virtual. Então é importante, irmãos, nós sentarmos com os nossos filhos desde cedo, instruí-los. E aqui eu vou dizer uma coisa aos pais, preste atenção. Converse. Crie um clima de confiança entre você e seus filhos para conversar sobre sexualidade. Quando o seu filho, não importa se ele tem 2 anos ou 15 anos, falar alguma coisa sobre sexo, não franza o rosto, achando que ele está falando uma coisa, procure encarar com naturalidade. Tem pai que olha para ele, que é isso, menino? Fala isso não, você vergonha isso? O que você está fazendo? Você está intimidando o seu filho. Nunca mais ele vai abrir o coração com você. Ele vai procurar outra pessoa, e talvez essa pessoa não seja a pessoa ideal para orientar seu filho. Quando ele conversar, não é? Entre na onda. Quando a minha filha era pequena, uns 4 aninhos, o grupo que estava em evidência no Brasil era El Chan. Olha que desgraça. A dança da garrafa. Estou falando isso aqui, irmãos, não estou sendo indecoroso. É o que a gente lida no dia a dia. Até o programa do Raul Gil, aquela área infantil, tinha os Chans mirins, kids. As criancinhas fazendo aquelas cenas. E desde cedo, eu e minha esposa conversamos com os nossos filhos. Larissa, preste atenção. Ninguém pode colocar você no colo, a não ser sua mãe e seu pai. Certo, pai? Por que, pai? Aí que vem o porquê, né? E pega você. Só olhe, porque sentar no colo é uma coisa, tá certo, que é reservada para algumas pessoas. Só mamãe e papai pode colocar você no colo. Disse, meu filho pequeno, ninguém pode tocar nas suas partes. Aí eu viajei com a minha esposa, uma senhora de extrema confiança, estava lá em casa, e foi dar banho em Mateus. 3 anos. E aí eu vou chegando em João Pessoa na estrada, o telefone tocou, disse, diga, abençoada. Aí disse, pastor, eu estou aqui no banheiro, a hora de Mateus para a escola, e fui dar banho nele, ele não quer trocar de roupa na minha frente, e disse que eu não posso deixar ninguém tocar nele. Eu disse, eita, foi mesmo. Aí eu disse, passa aí para ele. Ele disse, pai, você não disse que não é para ninguém tocar em mim? Ela quer me dar banho, pai. E ele não deixou, irmãos. Eu disse, abençoado, é o seguinte, tu vai ter que sair do banheiro, porque eu conheço meu filho, ele não vai deixar você encostar nele. Essa senhora já tem neto e tal, super dócil. E minha filha se acabando de rir, ele não queria que ela entrasse, chegasse no quarto, para não ver ele peladinho no banheiro. Uma lição que ele aprendeu. Pode parecer uma coisa boba, mas desde cedo a gente tem que ensinar o respeito, sem tocar terror. Por quê? Porque os pais têm que conversar com os filhos sobre o seu corpo, sobre os seus órgãos genitais. E aí ensinar para a filha, esse seu corpinho, não é para qualquer pessoa colocar a mão. Não é? Por exemplo, a Bíblia diz, senta com o filho, conversa. Meu filho, o que é que você está lendo? Quais são os sites que você está assistindo? O que é que você faz com o seu celular?
e ensinar, irmãos, a ter o cuidado, porque não tem como você privar ou vigiar seu filho 24 horas. O melhor caminho é instruí-los. Olha aqui, a Bíblia diz, Cantares 4:7, né? Tu és como um jardim fechado. Filhinha, você sabe o que significa isso? A preservação da virgindade. Por que um jardim fechado? Não é? Então você vai explicar, sentar com a criança, mostrar o cuidado que ela deve ter com o corpinho dela, prepará-la para os lobos. E você não vai preparar seus filhos para os lobos evitando falar com eles, evitando conversar com eles. Você tem que sentar e mostrar. Tenha cuidado, meu filho, na escolinha, quando for no banheiro com os meninos, você tem que instruir, conversar abertamente. Nosso corpo é a habitação do Espírito Santo. Isso não é para se falar quando meu filho tiver 15, 16 anos, não. É para ir falando no dia a dia. Seu corpo é templo do Espírito Santo. E nós não podemos desagradar a Deus. Olhe, vai chegar um dia, você é muito criança, tem 3, 4, 5, você vai falando a linguagem dele. Vai chegar um dia, meu filho, que você vai passar uma moça perto de você, uma coleguinha que cresceu com você, e você já não vai mais olhar como aquela coleguinha, já vai dar uma frivioca. Sabe o que é frivioca, irmãos? Eu não sei se é grego, se é hebraico essa palavra, mas vai dar aquele frio na espinha. Você vai olhar assim e diz: caramba, aquela menina com quem eu cresci. Quando isso acontecer, isso é normal, é porque você está amadurecendo e tal, mas você tem um recurso, que é o domínio do Espírito, é o controle do Espírito. Você não é um impulso, você não é um sexo, você é uma pessoa, um ser, que pode ser dominado, controlado pelo Espírito de Deus. E você tem que aprender a respeitar as pessoas, e aprender que há um tempo, um dia vai chegar o seu tempo de você ter a sua experiência sexual, na sua noite de núpcias, na sua lua de mel, e vai preparando, vai desarmando a criança. Tem pai que não faz isso, fica: isso não é coisa para você não, menina, coisa feia, quer conversar o quê? Não, aí você só vai aguçar a curiosidade dele. Conversa, não é? Então, irmãos, esse tipo de preparo é muito importante. E nós, pais, observarmos o namoro dos nossos filhos, não é? Observar como ele é tratado. Se a filha chega em casa chorando, se a filha chega em casa com medo. Por que você está com medo? Está se tremendo. Ela não vai dizer que o namorado dela ameaçou, que o namorado dela brigou com ela. E há sinais, irmãos, que a gente pode ver. Como é que eu tenho uma filha que namora, quase todo dia ela chega chorando em casa, eu desligo o telefone chorando. Você vai ver lá, está a agressividade, o cara tratando mal, tá certo? E a gente tem que ajudar nossos filhos nessa hora. E se você criar um clima agradável, de confiança, abrindo espaço para seu filho colocar para fora, sua filha, o que ele está passando, pode ter certeza que ele vai confiar em você, e ele não vai esconder as coisas de você. Mas se surpreender, ficar com medo: é o que, menino? Não acredito que... Olha, não quero essa conversa aqui dentro de casa, não. Não, eu quero. Entre nós eu quero, pode falar. Tem uma história, irmãos, engraçada, que o pai chegou para o filho e disse: meu filho, um menino de 8 anos, quero ter uma conversa com você. Sobre o que, pai? Sobre sexo. Senta aqui. O menino sentou e disse: pois não, pai, qual é a sua curiosidade? Não é? Então, não se iluda que nossos filhos estão aí. E a melhor pessoa para conversar com ele, para ampará-lo, para acolhê-lo, é o pai e a mãe. Você pode até pedir ajuda a outras pessoas. E finalizando, eu acredito também que a igreja desempenha um papel importante. Por exemplo, isso que está acontecendo nesse mês de maio, nessa igreja, em tantas outras igrejas, onde temas importantes sobre família, um tema tão relevante como esse, está sendo abordado. Isso é tão importante. Nós sentarmos com os nossos jovens, com os nossos adolescentes. Eu, na época de faculdade, irmãos, eu dava aula em umas escolas em João Pessoa, e eu sempre fui muito brincalhão com os alunos, e aí um dia, não era escola evangélica,
Um dia, eu falei com a direção da escola e para a gente passar um dia numa floresta, que eu estava percebendo alguns comportamentos dos alunos e a escola autorizou, e eu sabia que tinha uns pais que eram militares, e aí convidei 3 pais, e nós fomos para uma floresta, ali na estrada de Cabedelo, e tinha um riacho lá, não é? Um local muito agradável, e eu levei uns 60 jovens, adolescentes, rapazes, meninos e meninas. A escola montou a estrutura, nós fomos, e aí brincaram tal, e quando foi perto do almoço, aliás, depois do almoço, nós sentamos na beira do riacho, não é, um córregozinho, e aí começamos um bate-papo. Irmãos, era para terminar às 3 horas da tarde, o bate-papo foi até às 5, porque até os pais que estavam presentes, nós levamos uma médica, uma enfermeira, que era mãe dos alunos, para dar um suporte. Se não, começou, agora vai ter que ir até o fim, vai terminar, vai ter que ir até o fim. E conversamos sobre assuntos, e diga-se de passagem que não era uma escola evangélica, os alunos não eram evangélicos, tinha um ou outro. Falei sobre masturbação, sobre o respeito com o corpo. Isso, irmãos, foi em 1988. Quantos anos já se passaram? Ainda hoje, eu encontro alunos em João Pessoa, que quando me veem, fazem comentários sobre aquele dia. Disse: Manuel, um dos dias mais marcantes da minha vida foi naquele riacho, que não é um riacho, é um córregozinho que tem. Esse rapaz, aquele ali foi um bem tão grande, me ajudou tanto. Depois dali eu fui para Caruaru e deixei de dar aula, mas marcou a vida deles. Por quê? Porque a gente conversou sobre coisas deles, sobre namoro, sobre sexualidade. Dias atrás, irmãos, eu já disse que eu nunca mais faço pergunta de público para eu não ser constrangido. Eu fui dar uma palestra sobre ansiedade. Os irmãos sabem, alguns irmãos aqui sabem, eu sou psicólogo e eu tenho um consultório aqui na Prata, e me convidaram para eu dar uma palestra, pastor Bosco, sobre ansiedade na vida do adolescente. E aí, muita gente, peguei o microfone, e aí eu comecei a falar o que era ansiedade e tal. Falei de alguns gatilhos que podem despertar a ansiedade. E aí, quando eu fui falar em gatilho, uma moça, eu disse, por exemplo, às vezes problemas de relacionamento em casa. Aí a mocinha levantou a mão e disse: doutor. Eu disse: você é o quê? Eu fui abusada pelo meu tio. Eu disse: não, meu filho. Assim, é queima-roupa. Eu não perguntei aquilo. Depois eu fiquei sabendo que ela vinha sendo tratada, tá certo? Mas o que acontece em nossos lares? Nós temos que preparar, orar e vigiar. Às vezes você ora, mas não vigia. Então, ore pelos líderes, pelos professores na escola dominical, mas vigie seu filho em casa, converse. A melhor vigilância é a sua presença e a sua companhia perto dele. Acompanhe seu filho, acompanhe sua filha, tá certo? Veja o namoro. Quando começar a namorar, quem é o namorado, quero conhecer seu namorado, quero conhecer sua namorada, traga aqui, vamos orar. Sente lá. Olha, estou feliz, você está namorando minha filha, estou feliz, você está namorando meu filho. Nós vamos orar, tá certo? Somos uma família cristã. E ore, conquiste aquela pessoa para você. Não vá botar a namorada do seu filho para correr de casa, nem o namorado da sua filha para correr de casa, porque isso pode ser um tiro no pé que você vai dar. Cative, traga para perto de você, porque quando eles se enfrentarem algumas dificuldades, eles vão saber que não há problema, não há barreira em procurar você para ajudar. Então, irmãos, que Deus os abençoe. Eu espero que tenha sido bênção, compartilhar com os irmãos essas verdades da palavra de Deus e da vida. Espero que você tenha sido profundamente enriquecido e abençoado através da palavra ministrada pelo pastor Manuel do Carmo.
Ele foi um dos conferencistas do nosso simpósio da família. Não perca amanhã, outra vez, estaremos ouvindo um outro orador. E eu acredito que você está sendo abençoado através destas palestras, desse seminário ou desse simpósio que nós realizamos recentemente em nossa igreja. Mas antes, nesses instantes finais, eu quero lembrar a toda a comunidade evangélica, a toda a sociedade campinense, principalmente você que reside em Campina Grande. No próximo sábado, nós estaremos encerrando essa primeira fase de coleta de gêneros alimentícios não perecíveis, colchão, água, roupa, agasalho, para serem levados a socorrer as famílias daquela tragédia recentemente acometida lá no Rio Grande do Sul. Então, você que deseja fazer ainda a sua doação, que ainda não fez, você poderá procurar durante a semana no horário comercial, de segunda até sexta-feira. Você poderá fazer a doação. Nós temos lá o plantão no horário comercial, ou às terças-feiras à noite e às quintas-feiras à noite. Coloque-se no lugar daquelas vítimas. Você vai ver o quanto nós precisamos de estender a nossa mão para socorrer dezenas, se não centenas e milhares de pessoas que foram vitimadas, perderam casa, perderam os bens, perderam a saúde, alguns estão com problemas seríssimos, outros perderam entes queridos, perderam o emprego, perderam tudo. E eles precisam da nossa solidariedade. Portanto, ajude. Agradecemos a todos que estiveram conosco, esperamos nos reencontrarmos amanhã para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Até amanhã, se Deus quiser. Há quanto tempo estás a conhecer o que acontece dentro em mim? Vá, eu sei que o tempo vai e nada fiz daquilo que te prometi. O tempo está passando. Disse uma vez que louvaria sim. Onde está a tua promessa? Em prazer, mesmo em dias maus. E o que me fez chorar foi perceber, Senhor, que o meu murmurar foi mais que o meu louvor. Canta assim, Pai, misericórdia tens. Mesmo sabendo crente que sou. Mesmo sabendo crente que sou, concedes tantos bens. Tomas-me e faz-me diferente ser. Agora junto a ti. Quero me refazer. O que é melhor tu dás. Mesmo assim, tão ansioso eu sei que estou. Vá, toda essa vida vai. Pedi e nada dei a ti, Senhor. Lembro de uma vez que tanto murmurei, porque me vi sem honras e valor. E ao cair em pranto, eu me lembrei da cruz. Foi lá que meu Jesus me deu real valor.
mesmo sabendo, crente que sou, concedes tantos bens. Tomas-me e faz-me diferente ser agora junto a ti. Quero me refazer. Canta comigo. Pai, misericórdia tens, mesmo sabendo, crente que sou, concedes tantos bens. Tomas-me e faz-me diferente ser agora junto a ti. Quero me refazer agora junto a ti.